sobre um assunto que particularmente para mim é novo, o conceito que é trazido, ecoteologia, é algo novo para mim, e eu fiquei muito interessado em saber, em conhecer e também trazer para os nossos ouvintes acerca desse assunto. Então, seja muito bem-vindo, espero que esse papo seja abençoador, que nós cresçamos juntos e aqueles que vão nos assistir sejam abençoados também. É um prazer estar aqui, pastor Leandro, é muito bom poder conversar sobre esse tema. Agradeço muito pelo convite de poder participar com vocês e espero que a gente tenha um papo muito bom sobre esse tema, é um tema que eu gosto muito. Né? Então, me apresentando um pouco melhor, né? Eu sou o Thiago Pereira, eu sou biólogo, então minha formação não é na área de teologia, na área de biologia, assim, mas de alguns anos para cá eu tenho me enveredado por pelas discussões teológicas, então é um tema que eu gosto muito de estudar, de me preparar, e sempre tenho ido atrás de me aprofundar nisso, porque tem tudo a ver com o meu trabalho hoje. Hoje, nos últimos 4 anos talvez, eu faço parte da equipe da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. É uma associação que surgiu em 2015, que justamente trabalha na construção desse diálogo entre fé e ciência, né, em todas as áreas da ciência possíveis, né, com a teologia, com a religião cristã, evangélica, a partir desse recorte, né, da fé cristã. Então a gente está trabalhando em cima disso, de construir um diálogo, de ter um espaço onde a gente pode lidar com tantos temas que são pertinentes a esses dois campos, né, que envolve aí como que a gente compreende o que a ciência está dizendo, como que a gente escuta os cientistas ou o pessoal que está ligado ao meio acadêmico, como que a gente compreende o que eles estão querendo dizer, o que as teorias científicas estão querendo dizer, e como que a gente lida com a Bíblia, com as escrituras, com a teologia, com as interpretações bíblicas que podem nos ajudar a dialogar e a entender, né, a achar um campo em comum aí para que a gente possa construir bons argumentos, defender a nossa fé, mas também entender como que nós, como cristãos, podemos transitar nesse meio, né? Então, eu faço parte dessa associação, faço parte da equipe, meu trabalho hoje diretamente é com a associação, e é por isso que eu estou relacionado aí com esse estudo, tanto da ciência quanto da teologia, né? E o campo que a gente vai conversar hoje, né, que é a ecoteologia, tem a ver com isso, né? Com tanto a questão das ciências ambientais quanto a questão do estudo bíblico também. Perfeito. Professor, o senhor acha que, de alguma maneira, os cristãos eles se focam pouco no assunto que é relacionado à ciência e tem algum tipo de preconceito com o assunto de relacionar a ciência, Bíblia, ciência e teologia? Ou tu achas que alguns poucos cristãos, estão influenciando outros a se envolverem mais com esses dois campos para que um debate seja feito mais efetivo na questão de defesa da fé? Interessante, ótima pergunta, né? Quando a gente olha no cenário nacional, talvez até cenário mais amplo, de como que nós, como evangélicos, né, nos relacionamos com a ciência, a gente tem algumas visões que às vezes são divergentes de alguma forma, algumas formas de relacionar fé e ciência. O que eu percebo muitas vezes é que grande parte do público, ou muita gente que lida com esse tema, geralmente lida de forma que me parece uma forma conflituosa. Parece que muita gente lida como se ciência e religião estivessem em conflito, ou em algum momento vão enfrentar conflitos que são irreconciliáveis, né? Conflitos que não têm solução. E justamente por causa disso, assume uma postura negativa em relação à ciência, por exemplo. Isso é muito comum a gente ver no meio cristão, no meio evangélico. Mas da mesma forma, isso também acontece no meio acadêmico secular, por exemplo. Né? Existe o oposto acontece. Existe uma má vontade, às vezes, ou existe uma visão de conflito com as questões da religião, com as questões da fé. Né? Então também existe essa... É como se, tanto no meio religioso, no meio da igreja, e no meio acadêmico, no meio científico, as pessoas construíssem barreiras, né? Construíssem muros aí, e que dificultam a conversa. Porque parece que partem de um pressuposto que essas duas áreas não se conciliam. Né? Elas têm um conflito irremediável, um conflito que não vai se resolver, porque elas estão falando de coisas diferentes e você tem que escolher uma delas.
E como eu disse, né, a proposta que a gente tem, né, na nossa associação, e ao olhar para esses dois elementos, é de derrubar essas barreiras. É uma proposta de construir pontes, de fazer uma união aí entre esses dois pontos, de forma que a gente possa ouvir o outro lado, que a gente possa transitar, né, por essa ponte e poder compreender melhor, né, por quê. Tanto a ciência tem um linguajar, tem uma forma de funcionar, tem uma autoridade que é conferida justamente pelas pessoas que fazem parte, né, dessa comunidade científica, assim como no meio da igreja, no meio religioso, a gente tem uma linguagem específica, a gente tem as escrituras sagradas, e a gente tem um corpo de autoridade também, que confere autoridade a esse campo, né, na figura dos pastores, de teólogos e as próprias escrituras que conferem autoridade também. Mas, enfim, são campos diferentes. Mas eles... É interessante a gente conhecer o outro campo, né? Para a gente poder conversar melhor. E derrubar, talvez, essa postura que eu realmente vejo que é muito comum, que é uma postura de conflito. Então, uma forma que eu sempre recomendo, assim, para a gente lidar com esses temas, eu acho que talvez a primeira questão seria evitar os conflitos, né? Evitar uma postura beligerante quando a gente entra nesse campo. Ter uma postura mais receptiva, uma postura mais conciliadora, talvez, né? De ter uma postura de ouvir o outro lado, de tentar entender o que está querendo dizer, de tentar entender, às vezes, questões que são comuns, que podem convergir, né? A gente sempre se foca muito em divergências, mas a gente pode buscar convergências, né? Entender como conversar. Então, eu acho que a gente tem um caminho longo para construir na igreja brasileira, na igreja evangélica, de superar muitos desses preconceitos ou muitos dos conflitos que foram construídos, que muitas vezes são conflitos até artificiais, né, não precisam existir, e construir uma nova proposta de conversa, de compreender o que a academia está dizendo, né, e de não ter medo da universidade, por exemplo. Então, eu penso por aí, assim, é uma coisa que dá para a gente falar muito também. Sim, perfeito. Eu lembro que quando eu estava estudando, quando eu estava no seminário, uma das cadeiras foi a história da igreja. E a gente percebe que na história da igreja, a ciência e a teologia, elas se conversavam muito bem. Tanto é que a teologia era a rainha, vamos dizer assim, e que fazia com que as outras disciplinas, elas conversavam muito bem com a teologia para que tivesse um bom andamento ou conseguisse chegar até um denominador comum. Então, talvez pensarmos um pouco mais em abrir a nossa mente, olhar um pouco mais longe nos horizontes e nos capacitar um pouco melhor nessa questão acadêmica e científica, para que, de alguma maneira, possamos efetivamente defender a nossa fé, não só no campo da fé, que é importante, mas também no campo mais científico, racional da coisa. E quanto ao nosso assunto, o professor, ecoteologia, como eu disse, para mim é algo novo, um conceito novo, mas desde o momento que eu fui apresentado para esse conceito, eu fui atrás, eu fui ler, fui me inteirar. Mas para aqueles que ainda não conhecem, eu acho que é importante a gente explicar o termo, né? Trazer o significado desse termo. Então, o que é a ecoteologia? O que ela estuda? O que ela abrange? Excelente, excelente. A ecoteologia, né, o nome já diz, é uma ideia que está por trás da ecologia, né, de um conhecimento ecológico, ou de, talvez a gente pode chamar de uma teologia ecológica, ou uma teologia ambiental, ou uma forma de olhar para a teologia da criação, por assim dizer, né, ou uma teologia do cuidado com a criação. Existem muitos nomes possíveis, né, são todos nomes que vão significar a mesma coisa em algum momento. E é justamente essa, é uma proposta de olhar para a teologia a partir de uma análise das questões ambientais, das questões ecológicas, né? Ou seja, não é uma nova teologia, é uma ênfase, talvez, né? Uma ênfase teológica que vai olhar a partir desse prisma da ecologia e entender o que nós podemos tirar de conclusões teológicas a partir daquilo que a própria ecologia está nos mostrando e como, quando nós olhamos para as escrituras, como nós podemos encontrar ali indícios, né, em tudo que a gente conhece como teologia da criação, como que a gente pode encontrar ali indícios de como nós, como seres humanos, nos relacionamos ou devemos nos relacionar
com a criação de Deus, com a natureza. Né? E como eu disse, né, essa ideia do diálogo aí entre fé e ciência também envolve essa questão justamente porque hoje nós temos as ciências ambientais, a ecologia, né, esse nome, ecologia, como uma ciência, é uma ciência muito recente. Né, é uma ciência que estuda o meio ambiente, a relação dos seres vivos com o meio ambiente, e é uma ciência que vem aí se desenvolvendo nos últimos 150 anos, talvez, a gente pode pensar assim. Então, isso significa que é uma ciência relativamente nova, e que traz muitos conhecimentos atuais, contemporâneos, que são realmente muito importantes e que ajudam a gente a entender a própria forma como nós, como seres vivos, nos relacionamos com os outros seres vivos, como que nós interagimos com o meio ambiente, como nós dependemos do meio ambiente. Então a gente tem muito conhecimento novo, conhecimentos que não existiam há 500 anos atrás, ou há 1000 anos atrás, quem dera 3.000 anos atrás. Né? A gente não tinha esses conhecimentos, a gente tem conhecimentos hoje muito importantes sobre como nós nos portamos no meio em que nós vivemos. Então a ciência nos dá respostas interessantes sobre isso. Mas quando a gente olha para a ciência, e quando a gente olha também para a teologia e para as escrituras, a gente vai buscar convergências aí, né? E como que a gente pode se relacionar e honrar o que as escrituras nos ensinam, honrar a autoridade e a inspiração das escrituras, né? Aquilo que Deus traz para a gente através dessa revelação, e honrar também o que nós estamos aprendendo pela própria capacidade que nós temos, né, que Deus nos deu de estudar a natureza e de aprender com ela. Então a gente vai... então a ecoteologia vai buscar isso, né? Ela vai buscar convergir esses pensamentos, ela vai buscar não fazer uma nova teologia. Eu não penso a partir desse caminho,